Fala rapaziada, Adriano Rockston na área e mais um vídeo para você. Nós vamos conversar um pouco sobre mais um clássico rei, a esse válido pela Copa do Nordeste. Aconteceu domingo no Castelão, mais uma vez vencido pelo Ceará, né? Os alvinegros comemoraram mais uma vez uma vitória em cima dos tricolores. O primeiro clássico foi 2-1 pelo Campeonato Cearense e agora o encontro e foi no PV, Presidente Vargas. O Ceará volta a vencer o Fortaleza na temporada por outra competição pela Copa do Nordeste e no Estádio Castelão. E os alvinegros comemoram 22 anos que o Fortaleza não consegue vencer o Ceará disputando a Copa do Nordeste. Tem esse tabu grande aí dos alvinegros em cima dos tricolores, que entraram no jogo ali, pensando no jogo da quinta-feira da Libertadores. Inclusive o treinador poupou os principais jogadores novamente. Então isso não me sai da cabeça, que boa parte do time já estava pensando ali no jogo da quinta-feira contra o Cerro Porteño. Não deveria ser assim, mas o comportamento do time mostrou isso em campo, que poderia tentar separar. Seria uma grande oportunidade para muitos jogadores mostrarem serviço. E quem mostrou serviço novamente foi o Ceará, que entrou focado desde o primeiro minuto, sabendo o que queria no jogo, tentando matar o adversário o mais rápido possível para não lhe dar o poder de reação. Antes do jogo, a gente queria confirmar, o Ceará vai ter uma semana aí complicada, próxima, que ele vai disputar aí contra o Ituano, passando essa quarta-feira na outra, dia 15, ele vai ter a partida lá em São Paulo, no estádio Novelli Júnior, contra o Ituano, que escapou do rebaixamento no Campeonato Paulista, inclusive vencendo o Santos na última rodada da fase de grupos por 3-0. Então, é um adversário mais qualificado do que o time da Caldense, que o Ceará venceu por 3-0 na primeira fase da Copa do Brasil. O jogo é fora, o jogo acontece lá no estádio Novelli Júnior, no próximo dia 15, numa quarta-feira. Na mesma semana, o Ceará vai enfrentar o primeiro mata-mata do Campeonato Cearense, antes, inclusive, do jogo contra o Ituano, dia 11. Dia 11 vai ser um domingo. Então o Ceará vai jogar em Iguatu contra a equipe da casa, o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Cearense. Então vai ser uma semana que o Ceará terá para trabalhar aí, visando aí esses dois compromissos. O jogo contra o Iguatu, daqui a uma semana, e na sequência, outra viagem para o interior de São Paulo, para encarar aí o time do Ituano. Partida única, hein? Se der empate, aí a disputa irá para os pênaltis. Então é uma semana que promete de muito trabalho para o Ceará, que vem aí, pelo menos fortalecido de mais uma vitória no clássico contra o time do Fortaleza. Voltando a falar do clássico, o Ceará entrou com o que tinha de melhor, com o desfalque aí do Kaique, que suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Dessa vez o Morínigo optou em colocar um lateral esquerdo de ofício, que foi o Danilo Barcelos. Enfrentar um adversário mais qualificado requer alguém pelo menos da posição. O Ceará vinha utilizando ali o David Ricardo, improvisado como lateral esquerdo, e aquele velho problema do Ceará, na lateral direita, que não tem um especialista. Mas o Morínigo tem confiado nos últimos jogos no Varley, que estreou justamente contra a Caldense, deixou boa impressão, e no clássico também. Mas o Morínigo sabia, acredito que estudou muito esse elenco do Fortaleza. Diferente do Ceará, que tem ali dois pontas abertos, velozes, ariscos. Ainda tem o Varley, que poderia fazer esse papel, mas está jogando na lateral. Mas tem o Eric aberto pela direita e tem o Janderson aberto pela esquerda. E conta com a boa fase, pelo menos nesse começo de temporada, do Vitor Gabriel. Está jogando demais, Esse ataque do Ceará que se movimenta bastante e deu muito trabalho para a defesa do Fortaleza, que improvisou o Samuel na lateral esquerda, mas o Ceará não tem nada com isso, de improvisação. Ele jogou com as armas que tem, não foi nenhuma surpresa o Ceará se aproveitar dos seus pontas, da velocidade, principalmente em cima do Samuel, que é um jogador jovem e que não é da posição. Eu venho dizendo, isso aí desgasta o jogador. Você improvisar um jogador que não é da posição, da casa, torcedor não perdoa. E era o mapa da mina, O Ceará, por ali o Eric, inclusive encontrou um pênalti, cobrou e acabou marcando o gol do Ceará. A jogada dos dois gols do Ceará foram por ali, em cima do Samuel. No primeiro gol, uma jogada pela direita ali, o cruzamento na área, o goleiro, o João Ricardo fez uma boa defesa,
mas no rebote o Castilho marcou mais um gol no clássico, né? Vem aí se destacando, né? Jogador que faz gol em clássico, vira, não diria ídolo, né? Mas vira um dos queridos da torcida. E o próprio Eric também acabou marcando mais uma vez, exemplo do primeiro clássico. Os dois jogadores deram aí a vitória para o time do Ceará. Danilo Barcelos é aquele jogador que é mais de apoio do que de defesa, mas o Fortaleza, diferente do Ceará, não tem pontas ariscos. Quem ele poderia ter era o Romarinho, que foi poupado. Então o Fortaleza começou com uma linha de frente com o Pikachu horrível, né? O Pikachu não está jogando nada. Desde que voltou do Japão, parece que está difícil essa readaptação ao futebol brasileiro. O futebol do Pikachu ficou no ano passado, naquela boa fase que ele saiu do Fortaleza sendo o artilheiro do time. O Fortaleza soube se reinventar sem o Pikachu. Mas nesse momento a fase é horrorosa do Pikachu, né? Não está jogando nada, né? Não tem velocidade. Então ficou fácil para o Ceará marcar, tanto para o Danilo Barcelos, para o Varley. O Fortaleza tivesse ali um ponta ofensivo pela esquerda, poderia ter dado muito trabalho para o Varley, que também não tem características defensivas. Então o trabalho do Ceará foi facilitado pelo próprio Fortaleza, que tem um bom elenco, tem, mas só que eu venho dizendo, né? Fortaleza precisa contratar uma peça de reposição para o lugar do Pedro Rocha. Dois jogadores ali que têm velocidade de puxar um contra-ataque, de quebrar linhas adversárias, estão fora de combate, o Moisés e o Pedro Rocha. E o Fortaleza contratou o Guilherme, que é um jogador que não me convence. Naquele jogo do Maldonado ele foi bem, porque o Maldonado, depois que tomou o primeiro gol, se abriu todo. Mas se ele tivesse continuado com aquele ferrolho do primeiro tempo, o Guilherme não teria feito absolutamente nada. E foi assim o Ceará, né? Marcou bem, a marcação do Ceará muito bem encaixada ali no meio campo, né? Richardson voltando para o time, com esse Arthur Rezende, que tem me surpreendido a cada jogo positivamente, como encaixou ali naquele meio campo do Ceará, o próprio Castilho também. A recomposição do Ceará é perfeita, o Richard também está numa excelente fase, o goleiro passando segurança para a defesa do Ceará. O Thiago, aquele zagueirão xerifão, também ali experiente, com imponência, estatura também ali na defesa, e faz do Ceará o time mais inteiro para enfrentar um Fortaleza que entrou desinteressado, entrou ali uma linha de frente com o Romero e também os dois argentinos, com o Lucero. O Lucero perdendo gol, né? É um jogador que eu venho dizendo, né? Ele não fez trabalho de pré-temporada e, como gosta de falar o cearense, ele está ali buscando isso na tora, né? Jogando as partidas. Não me surpreendi a escalação dele. Fez 2 gols na Libertadores, 2 gols importantes na goleada do Fortaleza contra o Maldonado, mas ficou devendo contra o Ceará, né? Desperdiçou uma grande oportunidade no cruzamento do Caleb, né? No primeiro tempo, de cabeça sozinho, acabou cabeceando mal. E no segundo tempo também de cabeça, num cruzamento, sozinho, novamente acabou mandando também por cima da trave. E o Romero mal pegou na bola, né? Acabou sendo substituído no intervalo. Enquanto o ataque do Ceará mostrava muita efetividade, do Fortaleza não andava bem. E o meio campo também horroroso, né? Com o Zé Wellison jogando ali com o Lucas Sacha. Acredito que foi o segundo teste do Vojvoda colocando esses dois para jogarem juntos ali no meio campo. Essa dupla não dá certo. Poderia dar certo o Zé Wellison com o Caio Alexandre, ou com o Hércules, ou o Sacha com o Caio Alexandre com o Hércules, mas essa dupla, Zé Wellison e Lucas Sacha, já tivemos 2 testes e 2 derrotas do Fortaleza. Uma para o ABC e agora outra para o time do Ceará. Então é uma dupla que não se entende bem quando joga, né? São 2 volantes que têm dificuldades na parte técnica, né? De transição, de início de jogadas. Então essa opção aí não foi legal mais uma vez do Vojvoda. Fortaleza foi um time travado. Ainda teve o azar de perder o Dudu no primeiro tempo, lateral direito, que prometia, né, ser aí uma boa opção para o Fortaleza. O Tinga estava sendo poupado no jogo. E sozinho, o Dudu foi dar uma arrancada lá, acabou ali sentindo uma contusão na coxa esquerda. Vai fazer exames, mas pela experiência que a gente tem, né, porque eu não sou médico, a gente imagina que o jogador deva ficar fora aí, pelo menos esse jogo da quinta-feira, né? A esperança é que ele volte, pelo menos, no jogo lá no Paraguai, no próximo dia 16, contra o time do Cerro Porteño. Falando nisso, rapidamente, né, o horário dos jogos da Libertadores do Fortaleza, dessa terceira fase eliminatória, né, da pré-Libertadores, mudaram os horários, né? Os 2 jogos estavam marcados para 9 da noite, agora, né, o primeiro no Castelão, quanto o outro também no Laola, né, o estádio lá onde o Cerro Porteño manda os seus jogos, saíram de 9 da noite para
7 da noite, ou seja, era 21 horas, se você preferir. Agora os dois jogos acontecerão às 19 horas. Né? Os ingressos estarão à venda, a porta da venda para o torcedor, na segunda-feira a partir das 14 horas. Então o sócio já pode fazer o check-in desde sábado, né? Mas para o torcedor os ingressos estarão à venda na tarde dessa segunda-feira. Então o Fortaleza horroroso, né? Na criação, o Caleb, até entendo o Vojvoda querer dar uma continuidade para ele, mas apenas lampejos ali no meio campo. Sentia a falta do Lucas Crispim, que poderia estar ali para dialogar. O próprio Samuel renderia bem melhor se estivesse no meio campo, ali trocando figurinhas com o Caleb, do que tentando ser um lateral esquerdo. Difícil a situação do Fortaleza nesse aspecto, né? Porque a gente percebe que tem um elenco no papel bom, mas na hora da prática não tem mostrado isso. Na hora que o Vojvoda precisa poupar alguns jogadores, o time mostra que tem dificuldades. Não mostrou contra o Náutico, né? Até perdeu um jogador, mas é muito diferente a qualificação do Ceará em relação ao Náutico. O Ceará, né, tem muito mais time do que o Náutico, essa é a realidade. E o Fortaleza vai enfrentar muitos adversários assim, na temporada, mais difícil, né? E vai ter os mais fracos, claro. Mas é um elenco que ainda requer contratações, tem que ver aí a situação do Lucas Esteves. Entendi o Bruno Pacheco ser poupado para o jogo já da quinta-feira, né? Alguns outros jogadores, como o Galhardo também, que entrou no segundo tempo, foi para o sacrifício. Caio Alexandre, que é o pulmão do time. Mas só que na hora, perdeu um clássico, né? Ninguém gosta, ninguém quer. O torcedor tricolor está chateado com certeza. E o Alvinegro, esse não, esse está pulando de alegria, né? Já venceu o maior rival por 2 vezes, né? E vem aí numa sequência invicta de vários jogos. Né? Esse time do Ceará promete sim, nessa temporada. Né? Promete fazer uma grande campanha na Série B. O caminho parece que está dando certo, né? Ninguém questiona mais o trabalho do técnico Gustavo Morínigo, apesar do Ceará, repito, né? Precisa também repensar na situação de laterais. Né? Do meio para frente tá ok, tá legal ali. O Jean Carlos nem precisou entrar nesse clássico para você ter uma ideia, né? Como o time foi bem demais. Né? O time soube ser cirúrgico na hora de fazer os gols, como no primeiro clássico. Né? Procurou logo matar o jogo. Teve a oportunidade também de fazer mais gols, não fez. E depois, né, acabou ali segurando a peteca, né? Recuando as linhas para dificultar o trabalho do Fortaleza e tentar encaixar um contra-ataque para fazer mais gols. Né? Alguns outros jogadores entraram no time do Ceará, o Ceará não sofreu assim, né? O ritmo, com as trocas, às vezes você mexe e o time sente, né, ali, né? Os jogadores que entram, mas todo mundo entrou bem, né? Até o próprio Chay entrou ali, imprimindo muita luta, né? Um jogador que vem devendo melhores apresentações, mas no clássico ele entrou naquele espírito mesmo que o time tá, né? De querer vencer, de batalhar, de ir para uma guerra, né? E que é um clássico, né? Que é um campeonato à parte. Diferente do Fortaleza, né? Que falta isso, né? Parece os jogadores do Fortaleza, do elenco, entenderem que é importante a Libertadores, claro, né? Com certeza pode ser uma prioridade. O Fortaleza perdeu um clássico, não é terra arrasada, mas perder clássico de novo, né? Para o maior rival é complicado de aceitar. Então é por isso que tem que entrar com o espírito de ser um campeonato à parte, para poder pensar depois na Libertadores. Mas o Ceará não tem nada com isso, foi lá, cumpriu o seu papel e cumpriu muito bem mais uma vez, mostrando que está aí vivíssimo para brigar pelo título da Copa do Nordeste. E também vivo para tentar evitar o pentacampeonato do Fortaleza. O Tricolor está vendo aí, né, que não vai ser fácil conquistar um título da Copa do Nordeste, como também não vai ser fácil também esse sonhado pentacampeonato que os tricolores tanto almejam, né, há muito tempo. Mais uma chance aí para o Fortaleza ser pentacampeão, né? Não estou dizendo que não vai ser, né? Estou dizendo que foi colocado aí 2 senhas, né, para o Fortaleza prestar atenção, que não vai ter facilidade para a conquista de título estadual e também da Copa do Nordeste. Fora o Sport, que também está fazendo um bom trabalho, o Anderson Moreira, nesse início de temporada, o time do Sport, que pode inclusive alcançar o Fortaleza. O Tricolor acabou se classificando, contou aí com o tropeço do Sampaio Correia para o Santa Cruz. O Fortaleza tem apenas mais um jogo, né, contra o Santa Cruz na Copa do Nordeste, nessa fase de grupos, para tentar ratificar a primeira colocação. O Sport está nos calcanhares do Fortaleza, tem um jogo a menos, justamente contra o próprio Santa Cruz. O clássico deveria ter acontecido no sábado de Carnaval, mas as autoridades preferiram adiar o jogo por conta do Carnaval, que é muito intenso em Recife, e para dar conta da segurança de um clássico, acharam temerário, né? Então,
adiaram mais para frente esse clássico aí entre Sport e Santa Cruz. Então, Fortaleza vai ter que lamber as feridas rapidamente, a cobrança do torcedor vai vir, né, porque foi derrotado mais uma vez por seu maior rival. Os torcedores, claro, estão tirando onda aí com a cara do outro, né, isso é normal, absolutamente normal. Se fosse o contrário também aconteceria. Galera que tem que aceitar de boa isso, né, que é futebol, e sem isso não tem graça, né, não dá também para ficar brigando, né, por causa disso, né, com o torcedor, porque o outro tá zoando, né, zoação, é zoeira, né, futebol é lazer. Futebol não é guerra, não é batalha, não. Dentro de campo, às vezes, a gente fala isso no sentido figurado, né? Porque ninguém quer perder clássico. Mas sempre o que perde vai ficar chateado, o que ganha vai ficar aí zoando, sacaneando o adversário. Parabéns aí para o Ceará pela boa apresentação, né? Tá mostrando que está no caminho certo. O elenco precisa ser reforçado para o Campeonato Brasileiro, mas o time a cada partida vem ganhando mais confiança, principalmente aí o ataque, que tem trabalhado bem, tem feito gols, né, tem se mostrado ali participativo, né, ninguém se esconde do jogo, isso é importante. Esse Guilherme Castilho também está numa boa fase aí, né, vem sendo aí o dono da posição. Tinha minhas dúvidas entre ele e o Jean Carlos, embora o Jean também entre bem nos jogos quando o Mourinho coloca no segundo tempo. Não precisou colocar nesse clássico, né? Você vê como o time do Ceará estava bem e estava ali exatamente fazendo o que deveria fazer, né? Sabia o que estava fazendo, né? Que era vencer o clássico. Entrou com esse foco, né? Independente do adversário ser titular, ser reserva, o Ceará entrou para vencer e conseguiu conquistar mais uma vitória diante do Fortaleza. Tricolor ainda não perdeu a Copa do Nordeste nem o Campeonato Cearense, mas tem esses dois alertas aí, que tem um grande adversário, um grande rival para tentar superá-lo, né? Foi superado 2 vezes nesse ano, né? Eles não vão se enfrentar no Campeonato Brasileiro. Ele está na A, o Ceará está na B, mas o Ceará está tirando suas casquinhas, né? Enquanto pode aí enfrentando o adversário, né? E as coisas vão aí se afunilando. A tendência é que as equipes façam aí a final do estadual e, por que não, a final também da Copa do Nordeste, embora tenha outros adversários também com potencial de chegar a uma final nessa Copa do Nordeste. Valeu, galera, se inscreve aí no canal, né, que é importante para você contribuir aí, para a gente seguir o nosso trabalho aqui no YouTube, e deixa a sua curtida também, essa que é importante, viu? Você esmagar o like aí, para que o nosso trabalho também possa chegar para mais pessoas. Quanto mais curtida você der aí, o YouTube vai colocar aí o vídeo para mais pessoas, automaticamente ganharei mais inscritos aqui no canal, para a gente seguir firme aqui com o nosso trabalho no YouTube. Acompanhe também o meu trabalho no programa Futebol Alegria, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir de 11 horas da manhã, pela TV Metrópole, canal 16.1, sempre com a apresentação do Kleber Tubarão e os nossos comentários, né? O programa vai simultaneamente também por aqui pelo YouTube, hein? Se você preferir, é só se ligar lá no canal Futebol Alegria Oficial. Futebol Alegria Oficial, o programa vai ao ar também por lá. Valeu, galera! Tamo junto!